Bom dia, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor, que essa paz de Cristo, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida nesse momento, no nome de Jesus, que você possa estar constantemente envolvido na graça soberana do Senhor e tendo da parte dele a abundância da vida, aquilo que há de mais precioso que ele tem nos concedido depois da salvação. E como sempre, a gente está nessa manhã aqui na Palavra Pastoral, trazendo sempre uma palavra que possa trazer ao seu coração a segurança, trazer a motivação para que você possa, em meio às dificuldades, às lutas que você está enfrentando, você possa continuar caminhando, crendo na visão do Senhor, na ação do Senhor sobre a sua vida. E a palavra de Deus, ela está repleta de testemunhos de que o Senhor, ele provê, de que o Senhor é presente, de que o Senhor, ele age nas nossas vidas e que nada, absolutamente nada, pode deter aqueles que têm caminhado no Senhor. Então, hoje eu gostaria de estar compartilhando novamente, dando sequência à palavra pastoral. Salmo de Davi, onde Davi aqui ele roga a Deus livramento sobre as perseguições que havia ali a ele dos seus inimigos. E o versículo 1 diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo dia. Esse Salmo 56, ele é um cântico de agradecimento a Deus, de louvor ao Senhor, e ele está relacionado ao período que Davi passou com os filisteus, ali quando ele fugia de Saul. E naturalmente, dentro daquilo que ele estava vivenciando, ele estava convivendo com os inimigos e ao mesmo tempo sendo perseguido por aquele que poderia, que deveria estar lhe proporcionando segurança, que era o seu rei. E aí Davi, ele vai ao Senhor, buscar aqui no Senhor uma saída, uma ajuda, para que se pudesse realmente ter paz, para que ele pudesse ter tranquilidade em meio a toda essa situação que está acontecendo. E aí ele diz aqui no versículo 3 também, ele diz: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Eu quero aqui citar alguns versículos que eu achei conveniente para a gente. O versículo 8 diz mais: tu conhecestes as minhas vagueações, as minhas peregrinações. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? E aí o versículo 10 diz: em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Então Davi, ele fala daquilo que está acontecendo com ele clama a misericórdia do Senhor, para que o Senhor entre com providência sobre a vida dele, no sentido daquilo que estava acontecendo, a perseguição, ou seja, Davi estava ali oprimido, a ponto de ser devorado, a ponto de ser destruído, e isso estava gerando no coração dele uma inquietude muito grande. E ele faz lembrar algo interessante, que ele diz que isso é todos os dias, há uma peleja todos os dias. É fato que no nosso dia a dia nós estamos constantemente ali vencendo obstáculos, passando por aquilo que tem sido levantado contra a nossa vida, mas sempre vai aparecer outras coisas e nós vamos estar constantemente ali lutando, trabalhando para que isso seja vencido. Isso, na verdade, traz ao meu coração um sentimento de luta, um sentimento onde me faz realmente querer avançar, querer ir além daquilo que é o obstáculo. E quando o salmista ele faz referência à palavra de Deus, onde ele diz que louvará a sua palavra,
é exatamente uma referência à fidelidade que Deus tem à sua palavra no cumprimento daquilo que Ele promete, no cumprimento daquilo que Ele diz que vai fazer. E isso, naturalmente, nos impulsiona a permanecer aliançados no Senhor e visando chegar aos objetivos que Deus tem para a nossa vida. Ou seja, ele estava nesse momento de confiar no Senhor, ele está dizendo, eu hei de prosseguir, eu hei de continuar, independente daquilo que possa estar acontecendo, independente daquilo que pode vir a acontecer, eu vou continuar, eu hei de confiar. Por quê? Porque o Senhor conhece a minha peregrinação, o Senhor conhece a minha caminhada, e naturalmente as minhas lágrimas têm sido acolhidas pelo Senhor. As minhas lágrimas, o meu choro tem sido colocado em taças diante de Ti. Elas estão registradas nos Teus livros. O mais importante disso tudo, do clamor, da busca por Deus, é que isso, quando é colocado diante do Senhor, não fica despercebido, mas fica registrado. Está lá diante de Deus. Ou seja, a palavra diz que Ele colhe as nossas lágrimas em taças. Isso quer dizer que elas são preciosas. Elas não são desperdiçadas. O salmista diz mais que elas estão registradas nos livros do Senhor. E pela sua palavra, confiando nela, eu louvarei o Senhor. Eu louvarei a Tua palavra, que constantemente tem me impulsionado a caminhar, tem me exortado no sentido de estímulo a permanecer, a continuar, a romper e ir até o final. Eu diria que é você transformar todo choro, todo pranto, toda angústia em risos, em alegria, pela esperança daquilo que Deus tem prometido na sua palavra de transformar a nossa vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor tem nos dado constantemente provas pela sua própria palavra, pelo testemunho da palavra, como diz em Hebreus, uma grande nuvem de testemunhas de que há um cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Então, meu conselho para você hoje é que você não pare, é que você não desista. Até porque a vida, ela acaba cobrando de nós um alto preço por não termos coragem de enfrentar os nossos desafios. Desafios são para serem enfrentados. Em Josué, numa demonstração de coragem, de ousadia, de confiança no Senhor, Josué e Caleb, lá em Números capítulo 30, quando eles retornam ali com o relatório a respeito dos espias que foram espiar a terra, eles estavam atemorizados, eles reconheceram que a terra era boa, que a terra era farta, que a terra era propícia para eles. No entanto, havia obstáculos, havia perigos, os homens são valentes, os homens são grandes, os homens são numerosos. Então não há possibilidade de nós termos posse daquilo que realmente está lá, porque há grandes obstáculos. Mas Caleb, um dos espias, ele diz, não é dessa forma que nós devemos ver. Nós temos que ter como base aquilo que a palavra do Senhor tem nos dito, que Ele nos daria a terra. Então ele e Josué se posicionam ali e dizem, não, nós vamos alcançar essa terra, porque foi o Senhor que disse que nos daria. Sabe, ele sai de uma visão extremamente pessimista, alarmante no sentido até daquilo que era real, que era visto de forma real, para uma visão especialmente vista ou aplicada pela fé, pela crença naquilo que Deus já havia dito. Você pode estar até a pensar nesse momento, mas não seria de certa forma minimizar o perigo, minimizar a situação? Não. O que Caleb propõe naquele momento ali é que dentro de uma estratégia eles continuem avançando, eles sigam, eles vão em frente e eles alcancem aquilo que Deus tem prometido.
A grande questão aqui não é agir só por agir, mas é agir dentro daquilo que Deus tem direcionado. E em contrapartida, não se acovardar, não ficar parado, não estar neutralizado. Por quê? Porque a própria vida vai nos cobrar isso. O fato de nós não termos agido, de nós não termos feito quando poderíamos fazer. Josué, ele é um excelente estrategista. E dentro das estratégias que ele elaborou, direcionado por Deus, o tornou vitorioso e o fez alcançar aquilo que parecia impossível, que era a posse dessa terra que Deus já havia prometido para ele. Então nós precisamos ter coragem para enfrentar todos os desafios. Muitas pessoas hoje, dentro do próprio casamento, elas vejam como algo muito mais fácil de resolver buscar a separação, o divórcio, porque se resolve o problema de uma vez, pelo menos no entendimento, na visão que se tem. Isso, na verdade, eu entendo até como uma fraqueza, ou, de certa forma, a falta de coragem para prosseguir, para lutar, para vencer, para romper. É necessário que haja coragem. A saída para a solução, especialmente no relacionamento, não é o divórcio. A solução está no recomeço, no início. Alguns, de certa forma, também buscam a saída. Por exemplo, hoje a gente vê uma luta constante para que se haja ali a legalização do aborto. A saída para a gravidez indesejada não é o aborto, não é isso. Sabe, então as pessoas estão buscando constantemente saídas para elas que não condizem com aquilo que Deus está direcionando. E a vida vai cobrar um alto preço a respeito desse tipo de situação, desse tipo de atitude, desse tipo de reação da nossa parte. A vida vai cobrar um alto preço quando as nossas decisões elas estão à parte daquilo que Deus tem direcionado. E o que o salmista está dizendo é que está tudo bem. Quando ele temer aqui, ele vai confiar no Senhor e o Senhor vai gerar escape sobre a vida dele. A saída para algumas pessoas que estão endividadas tem sido a agiotagem, os empréstimos de forma desordenada. Sabe, isso nunca gerou resultado para ninguém. Por que estou exemplificando dessa forma? Porque isso é algo cotidiano, é algo diário. É como o salmista diz que todos os dias há uma peleja. Então a melhor solução a fazer nesse momento é confiar no Senhor e buscar no Senhor a provisão. Eu separei aqui um versículo para compartilhar com você ainda dentro desse contexto da palavra, de Provérbios capítulo 30, que diz assim, a partir do versículo 24, diz: estas quatro coisas são das mais pequenas da terra, mas sábias, bem providas de sabedoria. E ele diz: as formigas são um povo impotente, todavia no verão preparam a comida. Ele está falando de estratégia. Sabe-se que haverá obstáculos, sabe-se que haverá dificuldades, sabe-se que haverá problemas, que haverá lutas. Então, de forma estratégica, dentro daquilo que é a nossa fragilidade, a nossa impotência, nós precisamos elaborar projetos e planos para que não sejamos pegos de forma que venhamos sofrer as consequências daquilo que vem contra a nossa vida. Então, há uma necessidade de planejamento, de cuidado. E aí você percebe que, embora haja essa fragilidade, essa fraqueza, no que a Bíblia coloca aqui como a formiga, mas também há um preparo, há uma estratégia para que ela não seja realmente pega em uma situação de surpresa. Não, ela se prepara para que ela possa estar constantemente ali abastada. O outro aspecto aqui que é mencionado no versículo 26 é que os coelhos são um povo débil. Débil está falando de fraqueza física mesmo. E diz: e contudo todos saem, e contudo fazem a sua casa nas rochas.
Isso quer dizer o quê? Que mesmo na fragilidade, na fraqueza que eles têm, eles fazem a sua casa nas rochas, que é dura, que é forte. E aí eles têm essa capacidade de poder perfurar a rocha e ali poder fazer a sua casa, dentro da sua fragilidade. Isso quer dizer o quê? Que a impossibilidade que muitas vezes está na nossa frente, ela é vencida pela nossa insistência e persistência. E assim nós conseguimos gerar sobre a nossa vida a segurança que é necessária. No caso de Davi, ele está dizendo que vai louvar a Deus na sua palavra. Ele vai manter a sua fé firme, constante. Ele não vai permitir que nada venha abalar a sua fé, mas ele vai alcançar, por aquilo que é promessa de Deus, o objetivo que Deus tem proposto para a sua vida. E aí, o pregador de provérbio, o Agur, ele diz mais ainda. Ele diz: os gafanhotos não têm rei, contudo saem em bandos e se repartem. Ou seja, eles não têm um líder, um rei, mas eles saem o bando e eles saem em fileiras, organizados. E ali eles alcançam objetivos que ele tem proposto. Isso traz um ensino poderoso sobre a nossa vida, que nós não dependemos exclusivamente de uma liderança, de um rei, de um sistema político, para caminharmos enfileirados, para caminharmos organizados, não. Isso vai depender da forma como nós vamos reagir às situações, ou depender da forma como nós temos visto o que Deus tem para a nossa vida. E aí vale uma análise muito pessoal a respeito disso. O que de fato a palavra de Deus tem falado comigo? O que de fato a palavra de Deus tem ministrado ao meu coração, a ponto das minhas reações gerarem ou surtirem um efeito que é necessário, com bons resultados para a minha vida. E aí eu prossigo. E aí Agur diz mais: a aranha que se apanha com as mãos, ela está nos passos dos reis. Ela está nos palácios dos reis. A aranha tão pequena que você pega na mão, ela está em lugares que muitas vezes nós não conseguimos estar. O que ele está falando a respeito disso, dentro desses 4 animais aqui, é que a fraqueza que eles têm sobre eles, a limitação que há sobre eles, não impedem deles sobreviverem, deles estarem em lugares que fortes não conseguem estar. É por isso que Paulo diz que quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Nós precisamos confiar no Senhor. Entender que Ele tem nos guardado, que Ele tem nos amparado, que Ele tem de alguma forma trabalhado ao nosso favor. Então assim, tomando como parte, como princípio básico, dentro do que o próprio apóstolo Paulo tem dito, ele diz que todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece, que é Jesus. Nós precisamos, dentro desse princípio, caminhar confiantes, acreditando, fortalecendo a nossa fé dia após dia, que em cada etapa, em cada momento, em cada dia, em cada situação que vier sobre a nossa vida, nós vamos vencer. Porque o que vai fazer a diferença não é a nossa fragilidade física, mas é a nossa fragilidade emocional, a nossa fragilidade em fé, ou o nosso fortalecimento emocional, ou o nosso fortalecimento em fé. Precisamos ter uma visão ampliada como a visão de Caleb e Josué. Bom, tudo isso é verdade. Há problemas, há empecilhos, há dificuldades. No entanto, Deus disse que nós estaríamos lá. Então vamos sentar dentro de uma visão estratégica e avançarmos, continuar caminhando, para que amanhã ou depois a gente não venha olhar para trás e dizer: se eu estivesse tomado uma decisão diferente, hoje a coisa seria de outra forma. Precisamos agir dentro daquilo que Deus tem nos direcionado, naturalmente com toda a responsabilidade, mas jamais estagnar, jamais parar, mas enfrentarmos toda dificuldade, toda luta com coragem, especialmente com a coragem que Deus tem nos dado. O outro conselho que eu tenho para você é que você tenha cuidado
Porque o fracasso, ele sempre tem como cúmplice a impaciência. E aí cabe dentro disso que eu tenho falado sobre Caleb. Caleb não estava propondo simplesmente sair dali imediatamente e ir lá tomar a terra. Não. Ele diz, não, lá é bom. Precisamos ter paciência. Precisamos aguardar. Precisamos esperar o momento certo. Precisamos criar estratégia. Sabe, o imediatismo, ele é inimigo de boas ações. Ele gera péssimos resultados. Porque o imediatismo, ele acontece movido pela situação. Movido por aquilo que está acontecendo no momento. Mas nós precisamos agir dentro daquilo que é planejamento. E isso é importante que seja sempre lembrado. É por isso que entre tomar posse da terra e planejar né? Eles esperaram planejar e tomar posse da terra. Sabe, dentro aqui do contexto do Salmo também 56, nós vamos perceber que Davi ele passou mais de um ano entre os filisteus. Mais de um ano e meio, esperando que no momento oportuno ele pudesse retornar à sua terra e ali ser cumprido nele, através dele, os propósitos de Deus. A gente vê um exemplo muito interessante também na própria palavra do imediatismo. Quando Saul, ele aguardando ali Samuel para sacrificar, ele toma a iniciativa, pela demora de Samuel, ele toma a iniciativa de sacrificar ao Senhor. E numa ação imediatista, desprovida de cuidados, de cautela, ele faz algo terrível, porque não era para o rei sacrificar. Quem tinha que sacrificar era o sacerdote. E por conta disso, ele perde aquilo que ele tinha de precioso com Deus, que era a companhia, o relacionamento pleno de Deus. Nós precisamos agir no tempo de Deus, caminhar dentro do tempo de Deus. O que me vem à mente diante disso? Jamais tome decisões por conta das situações. Jamais. Tome decisões, sim, com base naquilo que é estratégico. Porque situações em si são passageiras. Todos os dias vêm, mas você tem que pensar no contexto geral daquilo que abrange a sua vida. Então, agir dentro com decisões estratégicas que vão gerar bons resultados para toda a sua vida. Às vezes nós temos a dificuldade de entender isso, e aí no decorrer do tempo nós vamos descobrir que as nossas decisões foram decisões erradas. Então é necessário que haja todo cuidado diante disso. E Davi tem demonstrado de forma muito clara esse pensamento dele aqui. Ele tem demonstrado de forma muito tranquila que vale a pena aguardar em Deus, vale a pena esperar no Senhor, vale a pena esperar o momento certo. Então, assim, o conselho que vem pela essa manhã é que tenha total paciência em Deus, espere no Senhor, haja de forma cautelosa e naturalmente creia naquilo que Deus tem para a sua vida. E mais um conselho que eu quero dar para você: o que me causa mal, o que vai lhe causar mal, não é na verdade aquilo que lhe fazem ou que me fazem, ou o que me acontece, o que nos acontece, mas é a minha reação àquilo que me fazem ou aquilo que me acontece. Então o grande problema não está naquilo que fazem a você, mas na reação que você vai ter em relação àquilo que se faz. E é isso que nós precisamos ter cuidado. Davi estava aqui correndo, fugindo de Saul. E à medida que Davi está fugindo de Saul aqui, ele vai para o meio dos inimigos, tanto dele como de Saul. Mas a reação dele lá não foi uma reação de inimizade, de cobrança. Foi uma reação de dependência em Deus.
de confiança no Senhor. E à medida que ele toma essa reação, Deus entra com providência. Olha o que ele diz no versículo 13. Ele diz: pois tu livrastes a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz dos viventes. Sabe, esse posicionamento de Davi, sobretudo na cautela, na confiança no Senhor, e não tomar decisões precipitadas, especialmente com base na situação que estava acontecendo, permitiu que ele pudesse ter uma vida, de certa forma, tranquila em Deus e cumprir aquilo que era a propósito de Deus. Desenvolver o seu ministério e guardar, sobretudo, o testemunho de que ele agia na dependência do Senhor e fez com que ele pudesse ter um reinado abençoado, um reinado muito próspero. E aí, continuando no conselho, o que eu diria para você aqui nessa manhã é que uma pessoa sem esperança, ela sempre vai buscar um porto que não existe em nenhum lugar. O imediatismo, ele de certa forma tira a nossa esperança. E uma pessoa sem esperança, ela não tem um porto para ela focar, para ela buscar, para ela se direcionar. Ela anda vagando, ela anda à deriva, ela anda sem rumo, sem direção. Então nós devemos buscar sempre estabelecer a nossa esperança em Deus, porque Ele é que nos dá destino, Ele é que nos dá um foco, Ele é que nos leva ao momento certo, Ele é que nos leva ao lugar que realmente Deus tem preparado para as nossas vidas. Trabalhe a esperança no seu coração, estimule a sua fé a todos os momentos, em todos os dias, em todas as ocasiões, em todas as situações. Porque à medida que você estimula a sua fé, você está estabelecendo um porto. E esse porto é Jesus. Esse porto é o Senhor. Quando você vai olhar a história de Zaqueu, lá em Lucas capítulo 19, você vai perceber que havia ali um homem à deriva, um homem sem projetos, sem planos, um homem que estava extremamente perdido. E aí, quando ele ouve falar de Jesus, ele sabendo que Jesus passaria por aquele lugar, ele toma uma decisão ali muito interessante. Ele sobe em uma árvore, e o fato dele subir naquela árvore faz com que haja uma demonstração de fé muito grande em Jesus. E no seu coração, na sua mente, ele sobe ali para de repente olhar e dizer: eu preciso pelo menos ver aquele que tem produzido esses sinais, aquele que tem gerado as maravilhas que têm sido geradas. Que de repente, eu vendo ele, eu possa de alguma forma ser envolvido nessa graça de Deus. E quando ele toma essa iniciativa de subir ali na árvore, Jesus, ao passar ali, olha para ele e diz: Zaqueu, desce desta árvore, desce, que eu vou pousar na tua casa, eu vou estar na tua casa hoje. Sabe, é maravilhoso você ver isso de uma forma ampla, porque Zaqueu, na visão humana, seria a última pessoa que Jesus estaria com ele ali. Todos ali começaram a murmurar, os que viram começaram a murmurar, dizendo: será se ele não sabe que esse homem é pecador, que esse é um ladrão, que esse é aquilo outro e tal? Sim, mas Jesus olhou para o coração daquele homem de Zaqueu, e olhando para o coração de Zaqueu, resolveu ir lá e trazer sobre ele a paz que ele precisava. Resolveu levar sobre ele o alívio da opressão, o alívio da perseguição. Resolveu levar sobre ele o refrigério que a alma necessitava. E assim aconteceu. Ele entra na casa de Zaqueu e ele faz uma limpeza espiritual
na casa de Zaqueu, promovendo sobre ele mudanças extraordinárias. E diante disso, amados, o que nós concluímos? É que o Senhor, ele transforma prantos, ele transforma choro em alegria, ele transforma toda tristeza em abundância de alegria. E nós só precisamos estarmos firmes, convictos de que aquilo que ele tem falado através da sua palavra estará se concretizando nas nossas vidas. Diante disso, o que nos resta é: prossiga, caminhe, continue indo de encontro àquilo que Deus tem para a sua vida. Tenha coragem e enfrente os obstáculos que são postos sobre a sua vida. Seja paciente, e assim as coisas serão estabelecidas dentro daquilo que é propósito de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, as tribulações produzem paciência, e a paciência é perseverança. E naturalmente, tudo aquilo que vier em relação à nossa vida é para produzir um bem-estar, é para produzir vitória e, sobretudo, trazer tranquilidade às nossas vidas. Jamais tome decisões por conta de situações passageiras. E não pegue aquilo que foi gerado sobre você, que foi lançado sobre você, e através disso você tem uma reação negativa. Não, tem uma reação positiva em cima disso. Não é o que fazem a você que vai fazer a diferença, é como você vai reagir ao que fazem a você, seja através de pessoa, seja através de situação. E sempre tenha a sua esperança constantemente ali, firme no Senhor, porque enquanto você tiver esperança, você tem um porto para chegar, você tem um farol que lhe atrai, você tem uma bússola que lhe guia, e assim você vai chegar no destino que Deus tem proposto para a sua vida. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Que a paz do Senhor, a paz de Cristo, que excede todo entendimento e que traz ao coração do homem a tranquilidade, venha repousar sobre a tua vida, sobre as nossas vidas, no nome bendito e maravilhoso de Jesus. É o que eu peço e profetizo sobre a tua vida, no nome de Jesus. Amém e amém. Tenha um dia de paz, é o que eu espero e desejo para vocês, a sua casa.